Olá! Começa agora mais um UFSC Entrevista. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, elaborou uma cartilha chamada A Presença Indígena em Florianópolis. E hoje quem vai conversar com a gente é o Luiz Felipe Bueno, que é indigenista especializado da FUNAI. Para que a gente comece a conversar um pouco e saber mais sobre essa cartilha, eu queria saber quais são hoje os povos indígenas que vêm a Florianópolis. Perfeito, então, para começar a responder a tua pergunta, eu acho importante dar uma contextualização sobre os povos indígenas no Brasil. Então, hoje no Brasil nós temos 305 povos, né, no território nacional e são faladas mais de 270 línguas desses povos indígenas. E em Santa Catarina nós temos 3 povos, que são o povo Guarani, o povo Caigangue e o povo Xoclen, tá? Com relação a Florianópolis, esses 3 povos circulam aqui na cidade há muito tempo, inclusive antes mesmo de haver povos não indígenas, povos de origem europeia. E essas pessoas, elas vêm com um propósito específico, por exemplo, de vender artesanato, ou isso se deve a mais fatores? Sim, a relação dos povos indígenas com a cidade é uma relação ancestral, né? E é uma relação que se deve a vários fatores, né? Nessa cartilha que nós estamos lançando agora, né, sobre a presença indígena em Florianópolis, nós estamos tratando de forma mais detida, né, sobre as famílias de artesãos indígenas que vêm para a cidade para vender suas peças de artesanato. Mas esse não é o único fator que faz com que os indígenas estejam na cidade, né? Até no Brasil hoje, cerca de 36% da população indígena está nas cidades. Então, o indígena tem uma relação com a cidade que não se reduz, né? Quando a gente pensa no indígena, a gente pensa que ele está restrito às aldeias. Não, ele é um cidadão brasileiro e ele ocupa os espaços urbanos, né? Então, além da vinda das famílias de artesãos, nós temos estudantes indígenas, né, nas universidades. Nós temos indígenas que vêm aqui para participar de reuniões, né, em fóruns políticos. Então tem uma presença que é bastante atuante em Florianópolis e em várias cidades, em vários centros urbanos da região sul e mesmo do Brasil. Sim, e essa vinda se dá numa época mais específica, sim? Então, os indígenas estão na cidade ao longo do ano todo, mas a vinda das famílias de artesãos indígenas ela é mais intensa nos meses de verão, nos meses de férias, né? Que são os meses em que nós temos uma maior circulação de turistas na cidade e também são os meses em que essas famílias, né, com as suas crianças, né, estão em férias escolares. Então, é um momento mais propício, mais oportuno para elas virem vender suas peças de artesanato. Mas elas estão aqui ao longo do ano todo, tá? Em número menor. E quanto à quantidade, quantas pessoas fazem esse deslocamento, por exemplo, nessas temporadas e tal? Sim. Então, no ano passado, na temporada 2017-2018, quando nós nos referimos aos artesãos, às famílias de artesãos indígenas, nós tivemos cerca de 450 indivíduos, né, que se alojaram no terminal integrado Saco dos Limões, que é um terminal desativado de ônibus, né, onde foi, enfim, instalado, né, um espaço de recepção. Mas quando eu falo isso, eu estou me referindo às famílias de artesãos do povo Caigangue, tá? Então eles vêm de lugares mais distantes, né, do oeste de Santa Catarina, do sudoeste do Paraná, do norte do Rio Grande do Sul, para vender seu artesanato. Então, como eles vêm de lugares distantes, eles precisam de um lugar para se alojarem, né? Mas nós também temos as famílias de artesãos Guarani, que residem, que vivem nas aldeias aqui do entorno da Grande Florianópolis e fazem essa circulação, vêm para a cidade e voltam para suas aldeias no mesmo dia. Então, ao nos referirmos aos artesãos Caigangue, em 2017 e 2018 foram 450, né, alojados no TSAC, e em 2016 nós tivemos cerca de 250, então houve um acréscimo
significativo no último ano. Quanto a esses locais de acolhimento, né? Sim. Os alojamentos destinados aos artesãos, como é que eles funcionam? Então, cada cidade, né, ela vai desenvolver uma forma específica junto com os indígenas para o funcionamento de uma estrutura de recepção. Tá? Então, nós temos, por exemplo, o exemplo de Curitiba, né? A Secretaria de Assistência Social de Curitiba oferece uma estrutura, uma casa de passagem, né, para as famílias artesãos. No caso de Florianópolis, nós temos as famílias alojadas no TSAC, elas permanecem alojadas ali, e nós tentamos, né, com a articulação das instituições locais e junto com os indígenas, promover um sistema de autogestão, né, em que nós temos, inclusive, algumas orientações que estão expostas nessa cartilha, para que essa permanência deles ocorra da forma mais digna, né, e adequada possível. Como que seria essa organização mais interna, assim? Então, os artesãos, os indígenas, eles têm, como indígenas, os indígenas eles têm uma forma de vida bastante comunitária, né? Então, eles normalmente vêm com as famílias, né? O pai, a mãe e as suas crianças, e eles saem para vender artesanato durante o dia, né? Na cidade, e voltam à noite para o alojamento. Então, entre essas famílias, nós temos diversas formas de circular pela cidade. Nós temos as famílias que vendem seu artesanato no centro, né? Nós temos famílias que circulam pelos bairros da cidade, né? E isso com relação aos caigangue. E as famílias Guarani, que também ficam no centro da cidade, né? Com as crianças. Sim, então esses alojamentos são para os povos caigangue. Não exclusivamente, mas quem tem a demanda, quem apresenta essa demanda específica por moradia, pelo fato de virem de aldeias mais distantes, são povo caigangue, mas não quer dizer que seja restrito a eles. Tu citou ali os exemplos de outros estados. Os grupos têm mais facilidade na hora de conseguir um lugar de acolhimento em outros estados? Ou... assim, tem outras cidades, né, como eu me referi a Curitiba, mesmo Porto Alegre, tem a cidade de Rio Grande, né, no sul do estado do Rio Grande do Sul, outras cidades no estado do Paraná, como Maringá, Cascavel, em que já há uma política de acolhimento com uma postura de proatividade dos municípios, inclusive com a participação do governo do estado e do Ministério Público, né? Então, essas cidades, elas oferecem estruturas de recepção. Tá? Aqui em Florianópolis, a gente ainda está num processo de articulação com as instituições locais para que esse espaço seja oferecido e que haja um diálogo satisfatório, né, entre as diversas instituições governamentais. Porque é importante que se diga que a política indigenista, a partir de 88, ela deixa de ser exclusividade da FUNAI, né, e ela passa a ser uma política do Estado como um todo. Então, não é a FUNAI que implementa uma política indigenista, são todas as estruturas governamentais que, em algum momento, vão se relacionar com os indígenas que devem estar promovendo uma política para esses povos, né? O papel da FUNAI é organizar a política, mediar, né, facilitar esse processo de diálogo dos povos indígenas com as instituições e mesmo com a sociedade civil, com a sociedade não indígena, né? Aí a intenção dessa cartilha que tem esse propósito, né, de esclarecer não só os indígenas, né, mas também a sociedade civil como um todo e os agentes públicos das instituições governamentais locais. O que significa a venda do artesanato para um povo que se desloca da sua aldeia, seja todos os dias ou ficando em alojamentos para depois voltar? Então, o artesanato ele ocupa um papel fundamental na cultura desses povos, né? Então, quando eles vendem o artesanato, eles estão promovendo, inclusive, a possibilidade de reprodução da sua cultura, dos seus costumes. Então, o artesanato é uma atividade tradicional desses povos, que tem um valor simbólico, né, preponderante, material e imaterial, e também tem um valor econômico, que é por meio da venda do artesanato que eles garantem, né, que a sua vida, a vida das suas famílias, né. E existem dificuldades que eles encontram ao chegarem aqui na capital? Quais seriam elas? Eu acho que eles tinham bastante dificuldade, né,
a principal dificuldade em Florianópolis era a questão da moradia, do alojamento. Então, em função dessa dificuldade, né, inclusive houve uma ação civil pública que foi interposta pelo Ministério Público Federal em 2016, né, que condenou a União, né, a própria FUNAI, o governo do estado e o município para oferecerem uma estrutura de alojamento adequada para essas famílias de artesãos. Então, atualmente, eles se encontram no TSAC, né, que foi um espaço que foi oferecido em caráter provisório, tá? Mas ainda está em discussão, né, ainda se está promovendo, então, a construção, né, ou a promoção de um espaço definitivo, de uma política que seja adequada. E para que essa política seja adequadamente oferecida e construída, é fundamental que os indígenas sejam ouvidos, né? Então, a política indigenista ela nunca se faz de fora, né, externamente para os indígenas. Os indígenas eles são os atores principais, né? Inclusive como enuncia a Convenção 69 da OIT, né, e a própria Constituição Federal. Quais são as principais reivindicações que a FUNAI recebe hoje aqui em Florianópolis? De que povos elas vêm? Então, a FUNAI aqui em Florianópolis é uma coordenação regional que atua não só em Florianópolis, mas no litoral de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e sul do litoral do Paraná, né? Atende o povo Guarani e o povo Xoclen e também os Caigangue que se deslocam para cá, né? E a reivindicação principal dos povos indígenas é que eles tenham uma política adequada, culturalmente adequada para eles, porque até hoje os indígenas têm muita dificuldade de receberem uma política que leve em consideração as suas peculiaridades culturais, né? E a questão territorial, né? A terra é muito importante para que o indígena reproduza seus usos, costumes e tradições, ou seja, a sua cultura, né? A terra para o indígena não tem uma dimensão mercadológica, né? É uma dimensão cosmológica, é por meio da terra que ele vai reproduzir, então vai garantir suas formas de vida. Então hoje em dia nós ainda temos, né, o processo de demarcação das terras indígenas está praticamente paralisado hoje em dia no Brasil, e essa é uma reivindicação bastante importante. No contexto urbano, a reivindicação é que haja uma política urbana específica que leve em consideração essas diferenças, né? E que também não esqueça, né, que não foque apenas na questão urbana na cidade, tem que focar a cultura como um todo. Então o indígena ele está na cidade, ele se desloca para a cidade também, mas ele vem de suas aldeias, né? E é importante que políticas nas aldeias também sejam garantidas. Certo. Luiz Felipe, queria te agradecer. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado também, foi um prazer. O UFSC Entrevista vai para um rápido intervalo. E no último bloco a gente vai conversar com a Josi Danisa Caigangue, coordenadora pedagógica da Licenciatura Intercultural Indígena da UFSC. Não saia daí que logo logo a gente está de volta.